Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Microbiologia Básica. Meu nome é Nathan, sou professor da ETEC Bio. Nessa aula continuaremos com o tema O controle do crescimento microbiano. Nossa aula é dividida em duas partes. No primeiro quadro, veremos o conteúdo do dia, o tema escolhido. Na segunda parte, veremos perguntas e respostas. Responderemos e analisaremos algumas dúvidas e perguntas mais frequentes dos nossos alunos de microbiologia. Sem perder tempo, vamos então ao nosso primeiro quadro, o conteúdo do dia. Continuando então com o tema, o controle do crescimento microbiano, estamos na terceira parte deste tema. Hoje veremos métodos químicos de controle do crescimento de micro-organismos. Veremos então alguns produtos químicos líquidos e também os gasosos, ok? Vamos lá, vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro tópico, raramente atinge a esterilização completa. Você que não lembra a diferença de esterilização e desinfecção, dê uma olhadinha nas nossas aulas anteriores e fique por dentro desses conceitos importantíssimos para a microbiologia. Ok? Então, os métodos químicos eles são considerados mais os desinfetantes, vão reduzir o número de micro-organismos, vão reduzir aquela população ou até eliminar as populações de bactérias mais agressivas, vão deixar aquela superfície, aquele material inanimado, aquele alimento em condições e níveis seguros para a utilização. Segundo ponto, nenhum é apropriado para todas as situações, todas as circunstâncias. Então, não temos apenas um produto químico que é utilizado para todas as situações, como por exemplo, no terceiro tópico, nós temos o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele é muito utilizado nas indústrias de alimento. E quando ele é aquecido, ele é um gás com um grande potencial, chegando a ser considerado até um esterilizante. Mas quando utilizado em feridas ou tecidos vivos que obtenham essa enzima, a catalase, ele é reduzido a simplesmente água e oxigênio, perdendo totalmente o seu potencial de desinfecção. Então, o peróxido de hidrogênio ele é bom para algumas situações, mas para outras não é bom. Tá? Então, cada produto em uma determinada situação. Outros pontos importantes aqui. Características próprias de diluição. Tá? Ao comprar um desinfetante no supermercado, observem o rótulo, nós temos ali as suas instruções e também instruções de diluição. Tá? É muito importante seguir essas instruções rigorosamente. Para se ter uma ideia dessa importância, vamos observar este quadro. Nesse quadro é um experimento ali com algumas colônias de bactérias. Essas colônias de bactérias foram expostas a algumas concentrações de álcool. Aqui nós temos a bactéria Streptococcus, tá? E aqui as concentrações de etanol, para observar qual concentração ela é efetiva ou não. Nós temos o álcool 100%, o álcool puro, ali o etanol 100%, o etanol 95%, 90%, 80%, 70%, 60% e até 40%. Ok? E as iniciais aqui são os resultados. Os resultados, representados pela letra C, é onde houve o crescimento. Tá? E NC, a sigla NC, representa onde não houve o crescimento das bactérias. Vamos observar o álcool 100%, o álcool puro. O que aconteceu com o álcool puro? Em todos os momentos há o crescimento de bactéria no álcool puro. Olha, observem a letra C, ali no álcool puro, em todas as concentrações. Mas ele é um álcool puro, como assim as bactérias conseguiram crescer? E nas concentrações intermediárias, observem de 95 ali, entre 60 e 95, observem os resultados. NC, não houve o crescimento.
Ok? Então, concentrações intermediárias foram mais efetivas do que o álcool puro. Por que isso ocorre? Porque o álcool ele atinge as bactérias desnaturando as suas proteínas, ou seja, na desnaturação das proteínas. É isso que o álcool faz. Mas para ocorrer a desnaturação das proteínas, é necessário um pouco de água. Essa reação ocorre com a presença de água. Sem a água não ocorre esta reação. Por isso que o álcool 100% sem água, ele não é efetivo. Ok? Essa é a importância, então, da diluição do etanol, uma das substâncias químicas utilizadas. E isso é importante, então, para a efetividade dos detergentes desinfetantes, a diluição. Outra característica importante para a ação do desinfetante ou desinfecção, a presença ou não de matéria orgânica. Você tem uma substância química muito forte, ela pode ser considerada até um esterilizante, mas com a presença de matéria orgânica, ele é reduzido a desinfetante, suas ações são reduzidas e até mesmo inibida. Tá? Então, o que tem que fazer nesse caso é você limpar primeiro com um detergente, retirar a matéria orgânica e aí sim utilizar um desinfetante. Ok? Outro ponto, o processo de desinfecção é gradual e pode demorar algum tempo, levando aí até horas. Alguns testes eles são realizados para comprovar a ação dos desinfetantes. Uma indústria que produz um desinfetante, ele quer comprovar se aquele lote ele é efetivo, se ele está funcionando da maneira correta. Então é utilizado alguns métodos. Um dos métodos mais utilizados é o método de disco-difusão, que consiste em, observe aí o esquema, nós temos uma placa de Petri, tá? Onde nós temos a área branca aqui representando as bactérias, tá? Colônias de bactérias que cresceram. E nós temos o disco do método disco-difusão aqui. É um papel filtro embebido com o desinfetante, com um antibiótico ou qualquer produto que você queira testar. Com o passar do tempo, ele cria uma área em volta chamada de área de inibição, onde vai inibir o crescimento dos micro-organismos, não vai deixar crescer aqueles micro-organismos ali em volta. Quanto maior a área, maior é a ação desse produto sobre aquela bactéria em questão. Aqui, ó, nós temos essa área mais escura. Essa área mais escura ela é chamada de área de inibição, pois o papel filtro embebido com o produto ele inibiu o crescimento de bactérias nessa área. Quanto maior a área, mais efetivo é. Observem esse daqui, nesse produto não foi tão efetivo com essas bactérias. Não quer dizer que não seja efetivo com outras bactérias. Ok? Aqui no nosso laboratório nós realizamos um teste com desinfetante, álcool em gel, aromatizante, que continha ali um biocida, e também a água sanitária, e obtivemos o seguinte resultado. Observem aqui o desinfetante. O desinfetante, ele criou uma área aqui bem destacada aqui, uma área de inibição. Ele inibiu então o crescimento das bactérias. Aqui nós temos o aromatizante, esse papel filtro embebido com aromatizante, com um biocida. Ele inibiu sim o crescimento das bactérias, mas com o passar do tempo observamos o aparecimento de algumas colônias ali, tá? Apontando que aquele aromatizante perdeu a sua ação, perdeu seu potencial com o passar dos dias. No quinto ou sexto dia ele já não funcionava mais. E o mais representativo, a água sanitária, como sempre, a água sanitária com uma área de inibição muito grande, uma ação muito grande aqui no nosso teste. Nessa falha aqui, vocês podem observar, nós retiramos para observar no laboratório, no microscópio,
Deixa eu aumentar aqui e obtivemos a seguinte imagem. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, obtivemos essa imagem aqui, tá? De bactérias em formato de bacilo, de bastonetes, ok? Vamos ver agora alguns tipos de desinfetantes. Vamos começar com o fenol. O fenol ele era utilizado antigamente para inibir o odor do esgoto e também em salas de cirurgia. Ele é muito forte, tá? Inibia o odor do esgoto e hoje em dia ele é pouco utilizado. Ele é apenas utilizado como anestésico em pastilha para dor de garganta, tá? E em concentrações de 1% em sprays para dor de garganta. Que ele tem aí, nessa concentração de 1%, ele tem um efeito bactericida mais significativo. Mas o fenol, por ser muito irritante, por ser muito agressivo, com o passar do tempo foi substituído por seus compostos fenólicos menos agressivos e com uma ação parecida. O fenol e seus compostos eles vão atingir ali a membrana das células diretamente nos lipídios, né? Nós temos uma bicamada fosfolipídica, então as membranas vão ser destruídas pelos compostos fenólicos ou pela síntese ali de lipídios também. Vamos aí aos bifenóis, que são também uns compostos fenólicos com dois grandes grupos. O primeiro, hexaclorofeno, muito utilizado em hospitais, uma solução pH isoex. Ele vai eliminar as bactérias Streptococcus e Staphylococcus na pele de recém-nascidos, que pode causar alguma infecção. Mas esses banhos não podem ser constantes porque pode ocorrer ali um dano neurológico à criança. Outro grupo importante dos bifenóis, triclosano. A indústria utiliza o triclosano em sabonetes, pasta de dente, tábuas de cozinha, cabos de utensílios, entre outros produtos, para evitar o crescimento de bactérias e também de fungos. Mas o uso indiscriminado do triclosano criou um ambiente que crescesse essas bactérias resistentes, tá? As bactérias se tornaram resistentes pelo uso indiscriminado de triclosano. O triclosano, assim como o hexaclorofeno, são compostos fenólicos e vão atingir a biossíntese de lipídios, vão atingir a membrana plasmática. Próximo, biguanidas. A biguanidas tem um amplo espectro aí que atinge os micro-organismos, gram-positivas, gram-negativas, alguns vírus, mas não vai atingir os pseudomonas, que são algumas bactérias que veremos mais adiante aí em outras aulas. Uma biguamida muito conhecida, a clorexidina, que conjunto com o álcool e alguns detergentes realiza a limpeza dali de pele e mucosas para procedimentos cirúrgicos. Então nós temos a combinação aí de algumas substâncias químicas para ter o seu potencial aumentado, né? Ter uma persistência maior. Vamos para os halogênios. Nós temos a tabela periódica, observe a família 17, ali nós temos os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Tá? Eles são muito eficazes, sendo o iodo e o cloro os mais utilizados. O iodo ele é um antisséptico antigo utilizado, ele é muito eficaz ali para matar as bactérias em machucados, por exemplo. E o cloro é utilizado em desinfecção de água, é um desinfetante doméstico utilizado também em indústrias de alimento. Eles agem impedindo a produção de algumas proteínas ali da membrana plasmática. O iodo, Lugol, e também o cloro. Vamos para o álcool. Os álcoois, como vimos no início da aula, eles vão afetar as proteínas, né? A desnaturação das proteínas, lembra daquela tabelinha? Olha aqui, nós temos um álcool a 70%, lembra que o álcool a 100% ele não
ele não é eficaz, não é efetivo. Nós temos o etanol e o isopropanol, muito utilizado aí em produtos de limpeza. Uma das grandes vantagens do álcool é a rápida evaporação e também não deixando resíduos. Ele é usado na degerminação, que é a limpeza da pele, ali para receber o procedimento da injeção, e ele aumenta a efetividade de outros compostos. Lembra da biguanida? Deixa eu voltar aqui na biguanida. Biguanida, nós observamos aqui, a clorexidina é uma biguanina com álcool. Olha o álcool aqui trabalhando junto com a clorexidina. Ok, então ele vai aumentar a efetividade de outros compostos, tá? Então ele vai em conjunto com outros compostos aumentar a sua efetividade, o potencial de desinfecção ou esterilização, se for o caso. Metais pesados e seus compostos. Tá? Eles são usados em pequenas concentrações, mas têm uma ação biocida, como o cobre, a prata e o mercúrio. O sulfato de cobre é utilizado em reservatórios como algicida, então ele vai matar as algas. Telhado galvanizado e shampoos anti-caspa utilizando o zinco. Agentes de superfície. Os agentes de superfície ali, nós temos os sabões e detergentes, vai reduzir a ação superficial de um líquido e também vai romper o filme oleoso da pele. Aí com um enxágue você consegue retirar a matéria orgânica e também a maioria ali dos micro-organismos existentes. Nós temos o processo de emulsificação. Emulsificação você vai quebrar a gordura, né, formando pequenas gotículas. Você vai separar aquela gordura. Então, com o enxágue, você consegue retirar mais facilmente a matéria orgânica, a poeira, toda a sujeira que tiver ali naquele local. E ali o procedimento de degerminação, nós temos a injeção ali. Degerminação limpando a pele para receber a injeção. Conservantes químicos de alimento. O que os conservantes realizam? Eles vão prolongar a vida do alimento, vai impedir o crescimento de micro-organismos, assim vai retardar a deteriorização dos alimentos. Por exemplo, dióxido de enxofre ele é utilizado em vinhos. Nós temos o ácido sórbico ou sorbato de potássio e o benzoato de sódio. O que eles vão fazer? Eles tornam o alimento um pouco mais ácido, inibindo o crescimento de fungos, uma vez que os fungos eles crescem em ambientes mais ácidos. Esses componentes vão tornar o alimento com um pH em torno de 5,5, inibindo então o crescimento de fungos. Logo a seguida, o propionato de cálcio. O propionato de cálcio ele é um fungistático, ou seja, não deixa os fungos crescerem também, só que aí é utilizado em pão. Logo em seguida, o nitrito de sódio. O nitrito de sódio ele reage ali com elementos do sangue. Ele é utilizado em carne para dar aquela cor mais avermelhada para a carne e também para matar as bactérias, não deixar germinar os endósporos das Clostridium botulinum, que produz algumas toxinas aí que são interessantes para a microbiologia. Mas a utilização do nitrito de sódio pode reagir e formar a nitrosamina. A nitrosamina que é uma substância cancerígena. Nós temos antibióticos utilizados em alimentos também. Tá? Nós temos o antibiótico anisina, que vai retardar a deteriorização de alimentos, ali agindo em bactérias, e a natamicina, que atua sobre fungos. E os aldeídos, os poderosos aldeídos, temos o formaldeído, que temos o gás formaldeído, né, que ele é um excelente desinfetante, mas ele é muito agressivo, assim como sua forma mais usual, a formelina. Eles são muito agressivos, então por isso é mais utilizado o glutaraldeído, que ele é menos irritante e também tem um potencial mais elevado. Ele é considerado como um esterilizante. A esterilização química.
Nós temos quimioesterilizantes. Olha que interessante esse nome, químio de químico, esterilizantes que realiza a esterilização, e eles são gasosos. Então, quimioesterilizantes gasosos. Temos o óxido de etileno. Como ele age? Ele faz algumas ligações cruzadas entre as proteínas e também com o DNA, ligações cruzadas no DNA, impedindo ali os micro-organismos de crescer. É muito vantajoso utilizar o gás, porque pode ser utilizado em temperatura ambiente. Terminamos aqui a nossa primeira parte. Vamos agora ao nosso quadro Perguntas e Respostas.